Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula do Pré-ENEM Digital. Sejam bem-vindos à nossa sala de aula aí, sou o professor Alexandre, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre filosofia política. Olha que legal, para quem gosta da área de humanas, para quem gosta da área de política, a gente vai discutir um pouquinho aí sobre como que a filosofia, ao longo do seu período de contribuição, colaborou com a formação das ideias que estão perpassando a nossa sociedade até os dias de hoje, que estão presentes na sociedade até o momento. E a gente vai, então, fazer aqui uma abordagem até um pouco histórica, da história do pensamento, da filosofia, do ponto de vista da política, como que ao longo da história foi trabalhado esse tema entre os grandes pensadores, ok? Então, filosofia política é a aula de hoje. Vamos compreender o pensamento político na Grécia Antiga, uma abordagem rápida, compreender o pensamento político na Idade Média, compreender a filosofia política de Nicolau Maquiavel no Renascimento e compreender a proposta de Montesquieu. Beleza? Política de Platão e Aristóteles, política na Idade Média, a autonomia da política em Maquiavel e a divisão dos três poderes em Montesquieu. É a proposta da nossa aula de hoje. Vamos embora comigo, me acompanha aí. Então, filosofia política é uma vertente da filosofia cujo objetivo é estudar as questões a respeito da convivência entre o ser humano e as relações de poder presentes naquela sociedade. Então, a filosofia política tem como objetivo as relações que se constroem na sociedade, as relações de poder, né? Porque o poder ele tem dois lados, ou seja, o de quem manda e sobre quem o poder é exercido. E a gente vai analisar então como que os grandes pensadores entendiam isso. Também analisa temas a respeito da natureza do Estado, do governo, da justiça, da liberdade e do próprio pluralismo. As formas de governo, né? A política na filosofia deve ser entendida num sentido amplo, que envolve as relações entre os habitantes de uma comunidade e seus governantes, não apenas como sinônimo de partidos políticos. Então a ideia aqui não é trabalhar simplesmente a ideia dos partidária, mas é como que se dá as relações de poder numa sociedade e como que isso veio se construindo e se desenvolvendo ao longo da história. Vamos lembrar que a política é como o berço, né, da civilização é a Grécia Antiga, o berço da civilização ocidental está ali naquele pedacinho europeu ali de chão. Então, a filosofia e a política, elas nascem juntas praticamente, né? A gente não sabe ao certo quem veio primeiro, porque se a gente pensar que Sócrates ele começa o seu pensamento, a sua crítica política em contraposição aos sofistas, que eram professores que ensinavam os jovens a debater na ágora, nas praças. Então a política ela nasce junto com a filosofia, elas são co-irmãs essas duas questões aí. Então nascem ali e num ambiente muito culturalmente muito rico e muito favorável a esse tipo de debate. Então, democracia e filosofia política elas nascem juntas, né? Então, vamos lembrar que na Grécia Antiga você tinha cidades-estados, né? A Grécia não era um território que tinha um rei ou um imperador, mas cidades-estados que buscavam cada cidade sua própria forma de governo. À medida que as cidades foram crescendo, o termo política passou a ser aplicado a todas as esferas onde o poder estava envolvido. Assim, no sentido amplo, existe política desde aqueles que habitam aldeias como aqueles que moram em estados nacionais. Porque a política, ela, como eu falei, ela tenta estudar essa relação de poder existente entre os indivíduos de uma mesma comunidade. E também a gente vai pensando que aquelas cidades-estados, cada uma tinha uma forma de governo. Então, você tem algumas formas de governar: a aristocracia, a democracia, monarquia, oligarquia, tirania e você tem até teocracia. E cada uma dessas formas de governo ela é importante a gente entender. Por exemplo, uma aristocracia, né? O que é isso? Isso é um governo dos melhores. Então, os melhores vão governar aquela cidade. Talvez os melhores são os mais ricos, os mais fortes, enfim, não importa. O governo da aristocracia é o governo dos melhores. Uma democracia significa o governo do povo, né? Então, o poder do povo. Uma monarquia é o governo de uma pessoa, de uma família, e vai passando de geração em geração, e o que legitima a monarquia é a descendência. O que legitima a democracia é a escolha popular. O que legitima a aristocracia é esse indivíduo se sobrepor de alguma forma aos outros indivíduos.
A oligarquia é um governo de poucos, a tirania é o governo déspota, né, de um sujeito, né, e a teocracia é o governo do sacerdote, o governo religioso. Tem essas formas de governo aí. Bom, gente, aí a gente vai começar então pelo Platão. O Platão faz uma primeira proposta muito legal. Ele divide, ele fala de uma cidade chamada Calípolis, essa cidade perfeita, né, idealizada, no livro que ele fala sobre a república, né? E vamos lembrar que o termo república significa, né, a coisa do público, né? Res públicos, a coisa do público, a coisa que é de todo mundo, que não é de uma pessoa só. E nessa obra, o Platão vai idealizar uma cidade perfeita, que é uma cidade dividida por classes, e a justiça e a felicidade se dá no funcionamento perfeito dessas classes, né? Então, os sábios, os produtores camponeses e os soldados, correto? Então, você tinha que estar incluído numa dessas classes e a cidade, então, funcionaria de maneira perfeita e de maneira orgânica. É assim que ele idealizava a política. Com uma questão importante, que, segundo ele, quem deveria governar a cidade eram os sábios. Então, ele defende uma sofocracia, né? O governo dos sábios, porque cada um deveria fazer a sua parte. Então, o camponês ele é o responsável pela produção dos alimentos, o soldado é responsável pela defesa da cidade e os sábios são responsáveis por governar a cidade, estão mais aptos para governar a cidade. Então está aí um exemplo, lá no topo os sábios, né? Ali no meio os soldados e na base da pirâmide os camponeses. A justiça e a felicidade está em cada um encontrar o seu canto, o seu espaço e fazer essa cidade funcionar bem. Aristóteles, gente, ele vem depois, ele é discípulo, né, de Platão, e ele vai dizer o seguinte, que a política ela deve ser dividida em duas outras ciências, que é a ética e a própria política, que tem como objetivo a ética, a felicidade do indivíduo e a política, a felicidade da sociedade. Então, a política deveria se preocupar com a melhor forma de governo para que os sujeitos sejam felizes. Isso era o que Platão, o que Aristóteles defendia. O objetivo para Aristóteles é investigar qual a melhor forma de governo de uma cidade-estado, para proporcionar a maior alegria possível para todos os indivíduos que a compõem. Então ele vai dizer o seguinte, que o sujeito, que a pessoa, que o homem, é um animal político. E ele vai, assim como cada animal, ele vai desenvolver toda a sua plenitude no seu habitat natural. Ele vai dizer que é na cidade que o sujeito desenvolve toda a sua humanidade, a sua plenitude de humanidade, porque o sujeito foi feito para isso, para viver de maneira coletiva e viver da melhor maneira possível. Bom, a política na Idade Média, do ponto de vista histórico, ela está ancorada naquela ideia da vassalagem. E o que seria isso? Então, o rei, né, o chefe do Estado, distribui, agora na Idade Média, territórios em troca de apoio político. Esse foi a forma que a Idade Média encontrou para poder se desenvolver e ter essa relação e esse controle sobre as pessoas. Então, por meio da vassalagem, o suzerano, né, e os nobres faziam um acordo um laço de fidelidade entre si. Os vassalos recebiam um feudo, uma terra, e tinham como obrigação auxiliar o rei, o suzerano, na execução da justiça, na administração do reino e na guerra quando necessário. Isso foi durante toda a Idade Média. E a gente ainda pode pensar que teve dois grandes períodos, a patrística e a escolástica, e dois grandes pensadores. Bom, o primeiro é o Agostinho. Como que Agostinho defendia que deveria ser? Então é uma concepção filosófica religiosa da realidade. Vamos lembrar que Agostinho era um clérigo, né? Ele era um padre da igreja, e ele defendia que de maneira que é possível entender que, quanto à política, ele tem inicialmente uma concepção negativa da função do Estado. Olha que interessante. Por quê? Segundo Agostinho, se não houvesse pecado, os homens fossem todos justos, o Estado seria inútil. Então ele tem uma concepção de que o Estado é um poder temporal e que, digamos, Deus, né, e o reino de Deus é um poder atemporal. Então o Estado ele só existe porque as pessoas, por causa do pecado. E aí, porque se não houvesse o pecado, não seria necessário ter um Estado. Bom, esse aí é onde está ancorado as principais ideias do Agostinho. Ele tem uma obra, né, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, onde ele vai apontar exatamente isso, a atemporalidade da cidade de Deus. Então, se a cidade de Deus ela é
atemporal, porque ela pertence a um mundo que é perfeito, e aqui é um mundo temporal e imperfeito, já aponta que a realidade espiritual religiosa ela se sobrepõe a essa realidade. Então a igreja ela controla e a igreja deve então ser responsável, ser o baluarte moral e o norteador de toda a sociedade. Ele também aponta que a da impossibilidade do Estado chegar a uma autêntica justiça, se não se reger pelos princípios morais do cristianismo. Então, é a fé e a igreja responsável, junto com o Estado, por tutelar as pessoas, seria a ideia. Né? E aí, veja, então ele vai defender esses argumentos e fala assim que a hora que a sociedade entender esses princípios atemporais e eternos, vai haver felicidade e vai haver justiça. Nós temos mais à frente um outro pensador, São Tomás de Aquino, também clérigo, principal pensador de um outro período da Idade Média, chamado Escolástica, e ele vai dizer o seguinte, ele vai dividir, vai falar que existem três leis, né? A lei natural, que visa preservar a vida, a lei positiva, que visa preservar a sociedade, e a lei divina, que conduz o homem a uma outra dimensão. Esse era o pensamento. O que fica claro no pensamento de Tomás de Aquino, que ele é herdeiro da filosofia aristotélica, ele também concorda nessa questão da vida em sociedade, e ele vai falar assim, o Estado deve existir, olha que interessante, há pensamento aí, grifado aí para você entender. Deve existir desde que subordinado no que diz respeito à religião e à moral à igreja, a qual visa o bem eterno das almas. Então, vejam só, aqui na Idade Média exatamente está posto a partir já vem se desenvolvendo a partir de Agostinho, mas mais aqui em Aquino agora, a essa superioridade da igreja sobre o Estado. E isso deu o tom de toda a Idade Média. Realmente a igreja se tornou a instituição mais importante na Idade Média e em todo o território europeu. E até fora da Europa também. Né? Chegamos então no Renascimento, pessoal. E aqui está um dos principais pensadores que viraram o eixo aí, né? Da discussão. Porque o que significa para Maquiavel ele defender a autonomia da política? Ele fala que a política deve. Então, tem uma obra, né? Vamos falar um pouquinho do Maquiavel, pensador italiano renascentista. A Itália não é a Itália que a gente tem hoje. A Itália não era uma nação, um estado. A Itália era uma região com diversas cidades independentes entre si, que estava vivendo uma série como é que eu poderia dizer? De instabilidade política, sucessões de instabilidade, de golpes. E aí então o Maquiavel, que era um importante agente desse meio político aí, escreve uma obra chamada O Príncipe, que é exatamente aconselhando um determinado governador como que ele deve fazer para se manter no poder. E qual o objetivo do poder para Maquiavel? Apenas a perpetuação no poder. Olha que interessante. Então, até o que um governante faz de bem para uma sociedade, por mais que pareça para as pessoas que ele está querendo fazer o bem para a sociedade, mas no fundo, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo apenas se manter no poder. Então, o Maquiavel vai falar: você tem que fazer benesses, tem que realizar o que tem que ser feito. Porém, o objetivo não é naturalmente a felicidade de todos, mas é a manutenção do próprio poder. E ele vai dizer o seguinte: a autonomia da política, por quê? Porque a partir disso, então, a política não pode estar atrelada nem à religião e nem a uma ética comum. A política tem as suas próprias regras do seu jogo, segundo Maquiavel, e o príncipe que deseja se manter no poder tem que compreender isso, compreender essas regras, a regra do jogo, e jogar de acordo com essas regras. Dessa maneira, os atos do governante não são bons ou maus por si mesmos, eles devem ser analisados tendo em conta o objetivo final que teriam. Então, isso aqui também é muito interessante, porque os fins justificam os meios, né? Isso é muito dito a partir do pensamento de Maquiavel, ou seja, a questão é o objetivo final. Se o objetivo final é bom, não importa o que você faça durante a sua caminhada aí, que você tem que atingir aquele objetivo. Kant revira, né, no túmulo dele lá ao ouvir Maquiavel, né? Porque nós vimos já na filosofia kantiana que isso não rola para Kant, né? Que as ações devem ser boas em si e não visando um bem maior no final. Outra questão importante é que o objetivo do Maquiavel é estudar a política pela política
e afastar as outras áreas que possam afetar o resultado. Então, vejam só, ele diz o seguinte: um rei, um príncipe tem que se mostrar um virtuoso, um bom cristão, tem que se mostrar, aparentar. Mas nos bastidores, necessariamente, não precisa ser assim. Ele tem que agir de forma a manter a ordem e permanecer no poder. Ele vai usar dois conceitos aí para poder definir isso aí, que é o conceito de virtude, que não tem nada a ver com as virtudes cristãs. O que é a virtude para Maquiavel? Né? Trata-se da capacidade do príncipe em controlar as ocasiões e acontecimentos de seu governo e das questões do principado. O governante com grande virtude constrói estratégia eficaz de governo capaz de sobrestar as dificuldades impostas pela imprevisibilidade da história. O que é a virtude, então? É um conjunto de habilidades, expertises que determinado príncipe, governador, ele tem que ter para se manter no poder e usar os acontecimentos ao seu favor. Então é a habilidade, é a estratégia para você se manter no jogo. Isso é virtude. E o que seria a ideia de fortuna? Então fortuna não é necessariamente aqui dinheiro, posse, herança, mas Fortuna é uma deusa, né? Fortuna é a deusa da sorte. E ele vai dizer o seguinte, que o bom príncipe é aquele que sabe usar a imprevisibilidade das circunstâncias ao seu favor. Então a fortuna diz respeito às circunstâncias, ao tempo presente e às necessidades do mesmo. É a sorte. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. Então você tem que ter habilidade para poder, diante dessa imprevisibilidade, agir da melhor maneira possível para você se sobressair a isso. É para o filósofo Maquiavel a ordem das coisas em todas as dimensões da realidade que influenciam a política. Então, você tem uma série de fatores ao seu entorno que você não controla, uma série de variáveis que você não controla, e você tem que estar com virtude, né, com expertise, atento a essas circunstâncias, para agir da melhor forma, a se garantir no poder e sair da melhor maneira possível. Então, observa-se que a fortuna não pode ser vista como um obstáculo ao governante. O governante não pode ver a imprevisibilidade e as circunstâncias não controladas como algo obstáculo, mas um desafio que deve ser conquistado e atraído. Ou seja, é diante dos problemas que o bom governante se sobressai, diante dos grandes desafios dessa imprevisibilidade. E aí nós temos um outro momento também importante, que é o iluminismo. Então vemos aí o renascimento, o iluminismo. Impõe uma nova ordem do pensamento para privilegiar a reflexão científica. Nesse momento, qual é a principal questão da política no iluminismo? A gente vai ver isso mais especificamente na próxima aula, mas é o questionamento ao absolutismo, aquela forma de governo que concentra na figura do governante, do rei, do imperador, todos os poderes possíveis. Então, o iluminismo vai questionar profundamente isso aí. Os grandes pensadores vão questionar profundamente isso aí. E aí o Montesquieu, gente. Aqui é uma imagem lá de Brasília, né, da capital federal do Brasil, tem uma praça chamada Praça dos Três Poderes, né? Então, só contextualizando aí, que a gente vai falar que foi a principal colaboração, dentre outras, do Montesquieu, foi essa questão de analisar como que deve ser o poder. E nós estamos falando de alguém que está fora do poder. Ele não é um revolucionário, ele é um governante, né? O Charles, lembrando em Montesquieu, ele é um governante e ele propõe o seguinte: ninguém pode ter todo o poder na mão. Nenhum sujeito deve controlar todo o poder. Ele deve dividir e partilhar esse poder com outros poderes. E a frase que é muito que resume um pouco essa obra dele, a principal obra chamada O Espírito das Leis, é que só o poder controla o poder. Então, o poder ele tende a ser tirano, ele tem essa tendência. Para que haja pesos e contrapesos, então você deve ter outros poderes que controlam o poder. E quando a gente fala então dos poderes, qual que é os poderes que estão previstos aí pela ideia desse grande filósofo iluminista? É exatamente como a nossa Constituição prevê, né? A divisão dos poderes legislativo, judiciário e executivo. Então, o poder executivo ele vai administrar, como o próprio nome já sugere, né? Executar. O poder judiciário ele vai aplicar essas leis e o poder legislativo ele vai elaborar essas leis, né? Então, o poder legislativo está representado, só para a gente entender rapidinho, o poder legislativo pelas câmaras municipais, pela Câmara Federal e pelo Senado Federal, são representantes do poder legislativo. Poder executivo você tem as prefeituras, os governos dos estados e do Distrito Federal e o presidente da República, e o poder judiciário representado aí por todo
essa questão dos juízes, desembargadores, ministros do Supremo, é todo um poder também que está envolvido aí na questão da aplicação da lei. Vamos então exercitar a parte mais importante aí do nosso corpo? Vamos pensar um pouquinho como que cai no Enem a filosofia política? Vamos cair uma questão sobre Maquiavel do Enem de 2013. Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que ter temido, ou temido que ser amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido do que ser amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes, ávidos de lucro, enquanto lhes fazem bem, são inteiramente teus, oferecem-te o teu sangue, os bens, a vida, os filhos, quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. Então, Maquiavel faz uma leitura muito clara da realidade das pessoas. Então, ele não pensa a política como deve ser, mas ele pensa como a política é e como as pessoas se comportam. Então, a partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser munido de virtude com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros. B. Possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política. C. Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. D. Naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e, portanto, seus direitos naturais. E E. Sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pais. Você qual marcaria aí? A, B, C, ou D ou E? Então, vamos entender aí algumas questões. Possuidor de fortuna, valência de riqueza para alcançar isso na política. Guiado por interesses, de modo que situações são previsíveis e inconstantes. Bom, se a gente voltar no texto e pensar como que Maquiavel descreve as pessoas, nós vamos ver que a única questão possível aí é exatamente a letra C aí, ó. Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Então, o que ele está dizendo lá no texto que nós acabamos de ler? Que as pessoas são muito boas enquanto está tudo legal. A hora que o negócio desanda, as pessoas podem agir de maneira hostil. Então, por isso que o rei, o príncipe, ele deve ser mais temido do que amado. Bom que seja os dois, segundo o próprio Maquiavel. Mas, se não tiver como ser os dois, que o príncipe aprenda a ser temido, porque aí ele vai conseguir controlar as pessoas na rédea. Bom, essa era a ideia política de Maquiavel. Nós ficamos por aqui, a nossa aula de hoje, falando aí sobre filosofia política. Depois a gente pode discutir umas outras ideias nas próximas aulas, que a gente vai continuar falando sobre política, mas por hoje é só. Um grande abraço. Valeu, galera. Até a nossa próxima aula de filosofia.